Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade ao livro Histórias de Lovecraft, de H.P. Lovecraft. Já trouxe aqui no canal 3 vídeos a respeito de 4 histórias contidas neste livro. E a partir de agora darei continuidade trazendo o resumo apenas do início de cada uma das outras 3 histórias. Deixarei na descrição o link dos outros 3 vídeos feitos a respeito deste livro, para você assistir depois. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A próxima história é O Chamado de Cthulhu, escrito em agosto de 1926. Foi encontrado um artigo velho de jornal com anotações de um professor falecido. No artigo, o professor parecia dar pistas de alguns segredos do qual ele jamais revelaria. A pessoa que encontrou o artigo também resolveu manter o segredo e estava certo de que, se o professor não tivesse morrido repentinamente, teria ele destruído as anotações. As anotações pertenciam ao tio-avô do protagonista, que até aqui não é revelado o nome. Seu tio-avô era o famoso professor de línguas semíticas chamado George Angel, um especialista em línguas antigas. Como o sobrinho neto era herdeiro de seu tio-avô, teve acesso a seus materiais. Ele encontrou uma caixa enigmática que estava trancada e sem chave. Ele procurou pela chave, encontrou-a e a abriu. Havia um baixo relevo em argila com anotações que estavam no artigo. O baixo relevo era um retângulo de quase 2,5 cm de espessura e cerca de 14 por 15 centímetros de área, de origem moderna. Porém, os desenhos eram pré-históricos. Acima dos hieróglifos, uma figura, aparentemente de um monstro, ou de um símbolo que representava um monstro. Parecia uma mistura de polvo com dragão e forma humana, algo parecido. O registro mais importante do professor tinha o título escrito em letras destacadamente grandes: O Culto a Cthulhu. Continha também outros manuscritos de relatos de sonhos estranhos de várias pessoas, além de recortes de citações de revistas e livros teosofistas sobre sociedades secretas e cultos obscuros, e sobre doença mental e surtos de insanidade coletiva. Uma parte do manuscrito contava a história de um jovem dito ser psiquicamente hipersensível, que levou até o professor um baixo relevo em argila, úmido e fresco, pedindo-lhe para ajudá-lo a identificar a origem dos hieróglifos. O garoto parecia alienado pelo jeito de falar. O jovem disse que ele mesmo tinha feito na noite passada, enquanto sonhava com cidades antigas. O professor se lembrou de ter tido um sonho de grandes cidades onde havia monólitos enormes e havia hieróglifos desenhados nos pilares e nas paredes, e que se ouvia uma voz vindo das profundezas que dizia algo similar a Cthulhu Fhtag. Ao se lembrar desse sonho e principalmente desta mistura verbal, ficou entusiasmado. O professor perguntava ao jovem escultor algo a respeito de cultos e sociedades, mas o escultor demonstrava desconhecimento. O professor pediu a ele que, caso tivesse mais algum sonho, o relatasse, o que ocorreu diariamente. E relatava, além de outras coisas, que 2 sons ouvia com frequência nos sonhos, que eram aqueles produzidos pelas letras Cthulhu e Arlie. Certo dia, o jovem não apareceu.
e a vizinhança disse que ele tinha sido acometido por uma febre de causa desconhecida. Foi dito que ele alternava em manifestações de inconsciência e delírio. Nestes momentos, falava sobre uma coisa gigante que caminhava, mas não conseguiu descrever muito bem o que era. 9 dias depois, o jovem havia se recuperado. Houve então relatos de pessoas que tiveram sonhos semelhantes. Tudo ocorrido no mesmo período em que o jovem estava doente. E por aí a história continua. Esta história, o chamado de Cthulhu, talvez seja a principal história de todas escritas por H.P. Lovecraft. É um clássico. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei trazendo mais um resumo de uma outra história de Lovecraft. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.